Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir que você deixe o seu like aqui no canal, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o vídeo, que você deixe também o seu comentário para a glória de Deus. Vamos orar e vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, os teus servos. Pai, nessa oportunidade eu oro para que o Senhor me inspire a trazer a tua palavra aos ouvintes. Pai, no nome de Jesus, o qual eu sou o primeiro, Senhor, eu oro para que haja cura, milagres, transformações de vidas e que pessoas venham ser impactadas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas. Eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, sem delongas, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo de número 12 em diante, que fala de Jesus ali perante o Sinédrio e também quando Pedro o nega. Vamos para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então a corte e o tribuno e os servos dos sumos sacerdotes e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiu a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Meus amados irmãos, Pedro jurou que daria a sua própria vida por Jesus Cristo, né? Não precisou muito aperto, não, para Pedro negar Jesus. Tem muitas pessoas também que negam o Senhor Jesus por nada, por somente suas atitudes do dia a dia, né? Nós negamos a Jesus de muitas maneiras, né? Nós o deixamos de o servir. Então nós temos que ter compromisso, prazer em servir a Jesus, servir a Deus. Versículo de número 18. Ora, estava ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isso. Um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes
ao sumo sacerdote. É isso que aconteceu, irmãos. Em meio a esse depoimento, vamos dizer assim, de Jesus, perante o Sinédrio aqui, um dos criados aqui dá uma bufetada em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus começa o martírio, começa o sofrimento, né? Já vimos anteriormente Jesus ali no Getsemane, em outras passagens também, mas aqui Jesus está começando a entrar no sofrimento, irmãos, sendo aqui, passando, né, por esse martírio, por essa humilhação. Primeiro ele pega aqui essa bofetada. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal da testemunha do mal, e se bem, porque me feres. Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Tornaram a perguntar a Pedro de novo. E ele negou e disse, não sou. Meu irmão, na mesma hora ele disse que não era mais servo de Deus. Ligeiro, com medo de morrer, com medo da própria vida, né? Mas esse mesmo Pedro, ele vai morrer por Jesus no futuro, né? Mais na frente, na sua vida, né? Pedro se converte aqui desse tempo que ele nega Jesus. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele, parente daquele, a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém, meus irmãos? Tem um parente do soldado mau que disse, mas não é tu não que estás no horto. E Pedro negou outra vez. Jesus disse que ele negaria 3 vezes, né? E o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Amém, meus queridos? Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Quem foi que entregou Jesus, irmãos, para ser morto? O próprio país dele, na própria nação dele, Israel. O povo dele. Foi para quem ele veio e eles o mataram. E eles os entregaram para ser crucificado, para ser morto. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam
os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Né? Então é muito simples. Jesus aqui conversando com Pilatos, dialogando, ele diz a todo aquele, eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que gosta da verdade, que ouve a verdade, ele vai me ouvir. Mas aquele que não quer a verdade, não quer andar na verdade, ele não ouve. Às vezes ele até ouve, mas só que não pratica a verdade, a palavra de Deus. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus, que é Jesus, irmãos? Então todos voltaram a gritar e dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, era um ladrão. Né? O povo prefere mais um ladrão salteador do que um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Preferiram no passado aqui, um salteador, um ladrão serem soltos e Jesus ser preso. Hoje não é diferente também. Né? A mentira ela ainda prevalece, o engano. Né? Mas nós temos que permanecer na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e a palavra de Deus fique gravada dentro dos nossos corações, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Né? Veja que aqui, nesse versículo de número 40, do capítulo 18 que nós estudamos, nós lemos, aqui eles preferiram soltar Barrabás. Pilatos perguntou: o que queres que eu faça? Eu solte a Jesus ou solta Barrabás? O povo gritaram: solta Barrabás. E ele não é para soltar, que era Jesus. O povo preferiram mais as trevas do que a luz. Preferiram ladrão do que Jesus. O povo preferiu um salteador ser solto, porque era solto na época da Páscoa ali, um prisioneiro, né? Como de costume ali, por as suas leis. Mas o povo não queria que Jesus fosse solto, mas que ficasse preso e soltasse Barrabás. Barrabás é o ladrão, Barrabás é Satanás, Barrabás é o inimigo das nossas almas, Barrabás é o demônio, Barrabás é a mentira, Barrabás é a fofoca, Barrabás é a inveja, Barrabás é a incredulidade, Barrabás é tudo que não presta. Mas Jesus é a verdade, é a luz, Jesus é a salvação, Jesus é amor, é paz, é misericórdia, Jesus é arrependimento verdadeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, Jesus é aquele que nasceu ali da Virgem Maria, Jesus é aquele que nasceu ali, introduzido em Maria através do Espírito Santo de Deus, Jesus é aquele que cura, que liberta, que salva, que leva para os céus, Jesus é Ele quem liberta, Jesus é o que nos redime e que nos leva para o céu de glória. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.